Oi, gente, eu sou a Lorena, filha da Isaquel. E eu sou Isaquel, a mãe da Lorena. A gente vai fazer mais um bate-papo hoje. Nós vamos falar sobre identidade. O que é uma identidade, Lorena? Você sabe nos explicar o que é uma identidade? É contar as coisas que você é. Tipo, um exemplo, o nome do seu pai e da sua mãe, seu nome, essas coisas Essas assim. coisas? Pois bem, nós como cidadãos brasileiros, nós precisamos ter uma identidade. A Lorena já tem a dela. E na identidade tem a foto dela, da imagem dela, tem a data de nascimento, quem é o pai, quem é a mãe. Muitos lugares que a gente precisa ir, é necessário levar essa identidade para fazer uma identificação, né, da nossa existência. E identidade, gente, é uma coisa tão interessante que hoje eu falo muito com a Lorena, que muitas pessoas estão adultas já, pessoas até na terceira idade, que ainda não descobriram a sua identidade. Quer ver um exemplo típico de alguém que não descobriu a sua identidade? É uma pessoa que fica o tempo inteiro procurando uma posição num lugar que não é dela, vive tentando copiar uma outra imagem de outra pessoa, fica imitando, a pessoa fica, o outro, deu certo uma situação lá para o outro, uma posição do outro, um exemplo num trabalho. Às vezes a pessoa tá num setor A e a outra no setor B. Aí a que está no setor B, ela ganha mais, ela está melhor. A que está no setor A já está de olho no setor B. Ela nunca fica satisfeita com a sua posição original. Pois bem, e Deus também nos fizeram com uma identidade. Lá em Gênesis, sabe o que é Gênesis, Lolo? É o primeiro capítulo da nossa Bíblia Sagrada, que é uma carta apaixonada que Deus nos deixou, né, para nos instruir um caminho de vida, é um mapa de caminho para a gente, é uma instrução de vida poderosa, né, para a humanidade, para todos aqueles que nele crê. E em Gênesis 1, versículo 26, tem um versículo que me faz assim flutuar, navegar na imaginação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem disse isso? Foi Deus. Eu imagino, né, Lorena? Eu estava falando com a Lorena que pode ser que tinha ali uma reunião entre Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? Era 3? É, o Espírito Santo de Deus, tem o Espírito Santo. Ele fala, façamos. Eles não são, pode ser um ou dois, né? Ainda tenho essa dúvida se é um ou dois ou se é 3. Mas vamos imaginar que são 3. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus criou tudo e o homem ele fez de uma forma mais especial. Por que ele disse a nossa imagem e semelhança? Para ser igual. Para ser igual a ele. Imagem aponta para caráter. Então Deus fez o homem com o caráter dele, perfeito como ele. Só que, como Deus nos deu o livre-arbítrio, o homem, ele corrompeu. Ele quis ter a consciência do bem e do mal. Existe a ciência boa, que é a ciência de Deus, e uma ciência sem Deus é uma ciência maligna. E nós vivemos hoje num mundo maligno. E aí, o que Deus fez? Deus trouxe, né, Jesus Cristo aqui na Terra, 50% homem, 50% Deus, para nos resgatar. Então ele era metade Deus, metade humano. Na verdade, ao contrário, ele era 100% humano e 100% Deus. Entendeu? Na verdade, era isso, que ele era humano também, 100% humano e 100% Deus. E aí nós fomos resgatados. E aí, gente, quando eu falo de identidade, o rei Davi, ele, no Salmo 139, ele fala em um dos versículos, sim, ele exalta e louva o nome de Deus pelo fato de Deus ter criado ele favoravelmente especial. Ele fala assim com muito louvor, com muita gratidão, tu me criaste de maneira especial e favorável. E rei Davi ele era considerado um homem segundo, né, o coração de Deus. Por quê? Porque ele era sincero. E eu estava falando com a Lorena hoje aquela história dele com o gigante. Né? Como é que era o rei Davi, Lorena? Conta para as pessoas. Como é que era a imagem física de Davi? A imagem física. Ele era ruivo.
Aham. Era magrelo, não era? Uhum. Ele era branco, não era? Uhum. Ele parecia ser um homem forte? Não. Ele parecia ser franzino, fraquinho, fraquinho. E o que que Davi fazia na vida dele? Ele matava animal? Ele matava animais, ele matava urso usando aqueles bodog, aqueles estilingue com a... Vocês conhecem estilingue? Que põe uma fitinha aqui, uma pedrinha e mata e atira a pedra? Pois então, o hábito dele era esse, pastorear ovelhas no campo. Então, ele usava um cajado, né, para espantar e guiar as ovelhas e tinha esse bodog com essas pedras. E o rei Davi, ele foi nomeado para ser rei de Israel. Inclusive, ele tinha mais irmãos, tudo mais fortes que ele, mais velhos que ele. Quando o profeta chegou na casa dele, que era Jessé, e pediu para chamar, né, os filhos dele, ele nem importou com Davi. Davi estava lá no campo cuidando, ele excluiu Davi mesmo. Colocou os outros irmãos todos lá na mesa e o profeta sentiu, né, pelo Espírito Santo, que faltava um filho. Ele perguntou, tem mais algum filho? Ele falou, tem aquele lá, aquele rei Davi lá e tal, tal. Aquele que tem, sabe? Ele era rei antes? Não, não era rei não, falei rei. Tem o Davi, aquele franzino, ele é até ruivo, ele é fraco. Olha o rótulo que o pai dele e a família dele colocou nele, né? Um rótulo físico. Não sabendo eles que era o próprio Davi que foi chamado para ser o rei de Israel. Quando Davi entrou ali, que eles mandaram chamar Davi, o profeta ungiu ele e nomeou ele rei de Israel. Só que Davi precisava lutar com um gigante, né, Lorena? Filisteu, muito grande, quase 3 metros de altura. E o rei Saul, que era o rei, né? Um rei que estava reinando naquele período, ele ficou preocupado com a imagem de Davi. Nossa, Davi tão fraco, aí ele teve uma ideia. Vou te emprestar a minha vestimenta, minha roupa de guerra. E Quem Davi, que falou isso? Saul, o rei Saul. Porque o rei Saul, ele tinha uma imagem de homem forte, poderoso, entendeu? O rei Saul chegou lá na casa deles? Uai, bem, eu creio que não, que é lá no palácio do rei mesmo. Aí levou o Davi lá pro palácio. Levou pro rei para preparar o Davi para ele lutar com o gigante. Faz isso não. Aí o rei Davi entrou dentro daquela armadura, né, pesada de ferro. E ele tentando sair do lugar, Lolo, mas ele era tão magrinho, mas tão magrinho. Ai, não conseguiu sair não. Por quê? Ele estava entrando na imagem de Saul. A imagem de Saul era uma imagem forte, de guerreiro, que usava aquelas roupas fortes. Mas Davi não era. Aí o que ele fez? Saiu daquela roupa. Imediatamente voltou para a posição original que ele era. Qual que é a posição original do rei Davi? Quem que ele era em Deus? Ele não era rei, mamãe. Eu falo rei... até nesse momento ele não era. Mas qual que era a posição dele nesse momento? O rei Davi, pastor de ovelhas. Simplesinho lá. O que ele falou? Eu vou lutar com esse gigante e vou vencer ele, em nome do Deus de Israel. E o que ele usou para vencer o gigante, Lorena? Conta. Um estilingue, né? Isso. Ele levou o cajado dele, uma sacolinha cheia de pedras e levou o estilingue dele. Como é que ele matou o gigante? Ele atirou uma pedra na fronte dele aqui, o gigante caiu duro. Morreu na hora. Se coisar aqui na fronte, o que acontece mesmo? Aí, no caso do gigante, ele morreu, né? Mas, isso é um caso do gigante. Não vamos nem imaginar isso na nossa cabeça. Mas aí, voltando, olha o que Deus fez para o rei Davi. Deus exaltou ele da forma que ele era. Deus exaltou ele com as ferramentas que ele tinha. Deus é assim, gente. Ele usa cada filha com a própria ferramenta que ele tem. Exemplo, o Moisés. Moisés, ele era um líder do povo de Israel e Deus chamou ele, convocou ele para ser líder daquele povo. E o que Moisés carregava? Um cajado. E o que Deus usou? Cajado. O próprio cajado. O que Deus fez, Lolo, com esse cajado nas mãos de Moisés? Abriu o mar. Aqui, ó. Isso. Tava Abriu o Mar Vermelho. Mar Vermelho? Mar Vermelho é o nome do mar, no mar. Existe ele ainda? Creio que sim. E aí, Lorena, o que acontece? O
O Deus, ele usa as nossas ferramentas. Nós não precisamos ficar imitando o outro, tentando copiar a imagem do outro. Vamos imaginar aqui uma folha com um desenho, né? Do rosto da Lorena. Nós vamos tirar xerox desse rosto. Vamos tirar xerox de novo. Vamos tirar xerox da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. Vai chegar uma hora que vai desaparecer a imagem da Lorena nessa folha. Da mesma forma é a gente. Se a gente ficar imitando as outras pessoas, A gente nem vai existir não mais. vai existir. Vai ser a cópia da outra, como é que a gente E olha vai que existir? ainda você pode ser uma cópia de uma outra cópia, porque a maioria das pessoas, elas vivem copiando Aqui, ó. as outras. A cópia dessa cópia. Aí essa aqui, dessa aqui. Isso. Então nós temos que descobrir qual que é a nossa identidade original. Qual que é a nossa identidade original? De onde nós viemos? Nós viemos do céu. Viemos de Deus. Deus, ele soprou no ser humano teu espírito de vida. Então o espírito pertence a Deus. Há versículos na palavra que fala que o espírito veio de Deus e ele volta para Deus. A nossa carne, a matéria aqui, ó, essa imagem física, né? Nela habita um espírito e habita uma alma. A alma, ela é transformada de glória em glória, ela acompanha o espírito que vai para Deus. Agora a matéria, ela volta para a terra, né? Da terra nós fomos feitos e para a terra a gente vai voltar. Então, Mas o nosso espírito vai para o céu de novo. exatamente, para todo Ele aquele veio que crê do céu e volta de pro novo. céu. Exatamente. Então, nós temos uma identidade. Quando você vai às vezes você vai... Vamos imaginar que a gente vai para uma festa. E aí o dono da festa fala assim, só pode entrar na festa apresentando identidade. É, identidade. Pois bem, quem não levar a identidade vai ficar fora dessa festa, não concorda? Então, a identidade ela é muito importante para trazer para nós uma identificação. A minha identidade é diferente da identidade da Lorena. Cada um tem a sua identidade. No céu é a mesma coisa. Nós, para Deus, nós somos considerados crianças espirituais. Nós não temos ainda maturidade para reinar com Deus. Nós estamos evoluindo e transformando o nosso caráter, a nossa imagem de glória em glória. Nossa imagem espiritual. E Jesus Cristo, o Filho perfeito, ele é como se fosse o responsável por nós. Nós estamos adquirindo uma identidade em Deus através de Jesus Cristo. É como se, para entrar no céu, nós precisamos de um responsável. Quem que é o responsável? Jesus Cristo. E toda pessoa que crê em Jesus Cristo e aceita Ele como o único, suficiente Salvador e acreditar em toda a obra que Ele fez há 2020 anos atrás, o nome dessa pessoa está escrito no livro da vida. Pronto. Livro da vida. É. E Tem um outro tipo de falar também, mas esse aqui eu esqueci. Ah, tá. E quando o seu nome está escrito no livro da vida, você foi autenticado. Você tem uma identidade nos céus, uma identidade espiritual. Nós temos a identidade física, que nós recebemos muito rótulos nela. A identidade emocional, que é a forma, o jeito que a gente é, né? E a nossa identidade espiritual, que essa é a que volta para Deus. Então aí, gente, o que acontece? Nós não precisamos nos preocupar em ficar copiando o outro, imitando o outro. Você vai ser bênção, expressar o amor de Deus aonde você estiver. Onde você olha do seu lado, o que estiver perto, você expressa o amor de Deus. Um exemplo interessante que a gente vê muito no mundo cristão é sobre as pessoas mostrar que tem uma imagem, né, exterior, mas interiormente ela não faz nada do que ela fala. Ela não é o que ela fala. Um exemplo, eu posso demonstrar ser uma boa mãe, né, Lorena? É. A Lorena pode demonstrar ser uma boa filha. Mas quem que pode autenticar se ela é uma boa filha ou não? Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, o papai. E
depois a mamãe. O papai e a mamãe, exatamente. Nós podemos dizer se ela é uma boa filha ou não, porque ela é filha nossa. Eu, como mulher, como esposa do meu marido, eu posso demonstrar e falar, mas quem vai me autenticar como uma boa esposa? Somente meu marido. Não existe outra pessoa para me autenticar nessa posição. Filha, se eu sou uma boa filha, quem vai autenticar se eu sou uma boa filha é minha mãe. Se eu sou uma boa irmã, é meus irmãos. E assim por diante. Só que no mundo cristão, na religiosidade vazia, falsa, as pessoas mostram serem perfeitos e não são. Mostram para que as pessoas, tipo assim, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Fala uma coisa, mas faz outra. É uma hipocrisia tremenda. Eu até falei com a Lorena hoje sobre aquela história do pecador lá, que Jesus contou, né? Que um escriba, um fariseu fanático, religioso, daqueles burricidos, sabe, gente? Que acha que já virou santo aqui na terra. Eu que te lembrei, né, dessa história. Foi. Ele, imagina, ele estava lá no templo, né, na sinagoga, na igreja, tudo é a mesma coisa, orando bem no íntimo dele todo, até a Faz linguagem... a posição aí. Até a linguagem, precisa não, até a linguagem corporal, né, de uma pessoa religiosa é moralista. Aí ele estava lá orando no íntimo dele, obrigado, meu Deus, por... E, tinha ele e do outro lado dele, do outro lado da igreja, tinha um pecador com o rosto em terra, humilhado e gritando, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E ele lá no íntimo dele, obrigado, Senhor, que eu não sou como ele. Obrigado, Senhor, que eu oro, que eu dou dízimo, que eu dou oferta, que eu ajudo os pobres, que eu vou na igreja todo domingo, que eu vou nas missas, que eu faço isso, que eu falo só aquilo, que eu sou bom. Aí eu te pergunto, qual dessas duas orações que subiu aos céus? Lorena? A do pecador ou do religioso? A do pecador. Por quê? Porque, ó, o pastor, né, falando lá, então, ele tava falando, não sei, mas Não era um pastor, na verdade, era um líder, né, religioso. Pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser qualquer pessoa que tenha uma função dentro da igreja. Ele estava achando que ele era tão santo que ele estava agradecendo a Deus por ele não ser igual aquele próximo dele lá. Aí eu te falo o seguinte, que a oração daquele escriba, fariseu, daquele religioso hipócrita, ela não pareceu, ela bateu na nuvem e voltou. E a do pecador, ela atingiu o coração de Deus. Dos dois, quem foi justificado, foi embora para casa justificado e livre, sem pecado, foi o pecador. Porque ele falou, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Deus, ele espera isso da gente. Que a gente reconheça, que a gente peça perdão, que a gente sente aquele constrangimento. E, geralmente, uma pessoa que tem um espírito farisaísta, ela já acha que ela já é boa demais. Então, ela nem precisa de Deus, para te falar a verdade. Então, assim... Ela só acha, né? Mas e é engraçado que o pecador, ele estava na sua identidade original. E o escriba estava numa identidade falsa. Então, Deus, ele não gosta que a gente veste uma identidade falsa, que a gente fica aí copiando, transmitindo uma imagem falsa, porque ele conhece, ele sonda, ele esquadrinha o nosso coração. Então, é muito importante que nós descobrimos o que a gente veio ser aqui nessa terra. O que a Lorena veio ser aqui nessa terra? Não é igual do Joãozinho, não é igual a Maria, não é igual ninguém. Ela tem uma missão dela, Deus vai entregar para ela ou já entregou para ela alguma ferramenta. Talvez não tem valor aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus tem. Deus valorizou aquele estilingue do rei Davi. Deus valorizou a sacolinha de pedra dele. Honrou ele com a ferramenta que ele carregava. E não adiantou Saul entregar a ele escudo, espada, lança,
armaduras, não adiantou. Ele não conseguiu. Eu lembrei aqui de uma historinha que eu fiz da Dona Mentira e da Dona Verdade, muito tempo atrás, lembra? Lembro. Na verdade, ter uma identidade verdadeira, você tem que ser verdadeiro. Você não pode passar uma imagem e ser outra coisa. Quantas pessoas que estão aí se fazendo de bons, casamento perfeito, sou a mãe perfeita, o pai perfeito, e a família está destruída. Aí tenta buscar essa posição com outras pessoas lá fora, mas não adianta. Quem vai falar que você é uma boa mãe são seus filhos. Quem vai te autenticar como uma boa esposa é seu marido. E maridos, quem vai te autenticar como um bom marido é a sua esposa. Quem vai te coisar... Quem vai te autenticar? Autenticar, Quem vai te autenticar como uma boa filha é seu pai, sua mãe e Deus. Exatamente. Então, para que ficar buscando essa identidade, buscar esses rótulos fora? Tem pessoas que vivem investindo na imagem, gente. Vivem investindo, eu sou amado, todos gostam de mim, olha quantos presentes eu recebo. Olha eu aqui fazendo papel de mãe no filho de uma outra pessoa. Olha eu aqui fazendo papel de pai em outra pessoa, mas os meus filhos tudo dependendo de mim. Olha eu aqui querendo ser mãe de uma filha que já tem mãe e a minha julgada. Que adianta? Olha eu aqui querendo agradar uma pessoa que não é da minha família, sabe? E a família toda desorganizada. Não adianta, gente. Nosso primeiro ministério é nossa família. A família foi criada como um projeto de Deus para expressar a sua plenitude e o seu amor por nós. Nós, quando ocupamos o nosso lugar dentro da nossa família, dentro dos princípios de Deus, nós temos plenitude. Os relacionamentos são sadios, são sinceros, né, Lorena? Então, olha, descubra a sua identidade em Deus. Se você já descobriu, continua na sua. Se você ainda não descobriu, descubra. Sabe quem que vai te identificar? Jesus Cristo. É só você crer nele, que ele fez toda aquela obra para resgatar a sua identidade original, a sua imagem original. Deus sabe quantos fios de cabelo que a gente tem. Sabe, Deus controla tudo, já pensou? Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Pensa nisso. Mesmo se cai um, ele continua com a conta. Isso, e nós somos seres especiais. Nós fomos criados de forma favorável, especial. Então, nós não podemos perder, né, esse tesouro que está nas mãos de Deus para nós, que é a nossa imagem conforme a imagem dele, semelhança igual a dele. Então, gente, vamos dar valor na nossa identidade, vamos buscar essa identidade inicial de filhos amados do Senhor. Qual que é a sua primeira identidade, filha? Filha amada de Deus. E a sua segunda identidade? Ela se encontra onde? Não sei. A sua identidade natural aqui na Terra é dentro da sua família. Portanto, está na sua carteira de identidade. Lorena Violeta Pires Tavares, filha de Isaquel e Marlon. Tem o dia que você nasceu. Essa é a sua identidade natural da Terra. A sua identidade espiritual do céu está escrita no livro da vida. Lorena Violeta Pires Tavares, filha amada de Deus. Essa é a sua identidade espiritual. Agora, os rótulos que as pessoas colocam em você não definem a sua identidade na Terra, né? Que você nasceu dentro de uma família, né? Tem pessoas que não nascem dentro de uma família, mas isso não impede dela ter uma identidade, porque precisa de um pai, precisa de uma mãe, né? Então, você nasceu, né, da mamãe e do papai, e você está dentro de uma família, você tem irmãos, essa é a sua identidade natural, né, mais importante aqui da Terra. E vem as outras
posições de amizade, né? Quando você crescer, você pode casar ou não, né? Vai ser uma escolha. Você vai ocupar outras posições, mas as posições aqui na Terra é de quê? Qual que é a sua identidade terrestre, Lorena? Minha identidade aqui na Terra é o nome do meu pai, da minha mãe, o dia que eu nasci, o lugar que eu nasci, essas coisas. Isso, você tem uma fotinha, né, que identifica você aqui na Terra, né? E você tem, né, a sua imagem de Deus, que reflete no coração dele. E seu nome está escrito lá no livro da vida. O meu também está, eu creio muito, porque eu creio muito em Jesus Cristo, e todo aquele que crê também estará. Então, gente, vamos tomar posse dessa primícia, dessa primeira identidade. Porque uma vez que nós tomamos posse da primeira identidade, nós sabemos qual é o nosso propósito aqui nessa terra. E nós não ficamos aí perdidos, tentando imitar um e o outro, ser uma cópia, de outra cópia, de outra cópia. E às vezes nem existir. E às vezes nem existir. Então, exista no coração de Deus. Tome posse da sua identidade. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!